o nosso Senhor, por excelência, nosso Deus em quem confiamos, Senhor amado, aquele que nos salvou, nos libertou, meu Deus, aquele que nos sustenta, Senhor, que nos dá o fôlego de vida, meu Deus eterno, aquele, meu Pai, que tem se tornado nosso protetor, nu em volta de nós, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus eterno, por tudo em nossa vida. Pai querido, Pai amado, Deus todo-poderoso, olha para os irmãos, Senhor, que estão fracos, ó Deus eterno, na fé, Senhor amado. Para aqueles que estão desanimados, Senhor, que tu possa dar força, dar ânimo, meu Deus, despertando-nos, ó Pai querido. Ó meu Deus, só tu pode despertar. A tua palavra, Senhor, ela afirma, meu Deus eterno, que tu, Senhor amado, envia o teu Espírito e renova a face da terra, Senhor. Nós também, Senhor, precisamos desse renovo do teu Espírito, Senhor, renovando as nossas forças, Senhor amado, renovando, Senhor amado, aleluia, a nossa fé, meu Deus eterno, como os discípulos te pediram, Senhor, aumenta-nos na fé, e nesta hora nós te pedimos socorro, pedimos a bênção. Nós nos apresentamos diante de ti, Senhor amado, ó Deus eterno, nesta noite recebe o nosso culto, meu Deus, a nossa adoração, o nosso sacrifício, Senhor amado. Meu Deus, que tu possa responder, Senhor, ao nosso sacrifício, Senhor, oh Senhor amado, com sinal de aprovação, meu Deus eterno. Meu Deus, muitas vezes não te oferecemos, Senhor, aleluia, da maneira como tu mereces, ó Deus, porque somos limitados, Senhor amado, e às vezes não temos entendimento suficiente, Senhor, para nos apresentar diante de ti. Mas perdoa a nossa ignorância, Senhor, perdoa a nossa falta de conhecimento, ó Deus eterno, mas atente para o nosso coração, Senhor amado, que é desejoso de ti, Senhor amado, que no coração nós fazemos melhor para ti, meu Deus. Senhor amado, tenha misericórdia dos teus servos, tenha misericórdia de nós, ó Deus eterno. Não olhe para as nossas imperfeições, mas nos perdoa, meu Deus. Senhor amado, olhe, Senhor, como diz a tua serva Maria, meu Deus, para a baixeza da tua serva, para a baixeza do teu servo, Senhor amado. Nós nesta hora, meu Deus, nos fortalece, Senhor amado, nos ajude, meu Deus, ajude, ó Pai, a liderança da tua igreja, meu Deus, nos obreiros, pastor, ó Pai, aqueles que estão na frente do trabalho, meu Deus, da força, da ânimo, meu Deus eterno, da palavra, Senhor amado, para poder distribuir aos teu povo, à tua igreja, Senhor, um alimento sadio, meu Deus, temperado, Senhor amado. Oh Pai querido, instrui os obreiros, teus ministros, ó Deus eterno. Oh Senhor amado, para ser exemplo, meu Deus, para ser, ó Pai, aqueles que, ó Deus eterno, são colunas, ó Deus eterno, na tua igreja, meu Deus eterno, que são espelhos, ó Pai, nos ajuda para tal, meu Deus eterno, porque nós precisamos, Senhor, da tua ajuda, meu Deus, porque sem ti nós nada podemos fazer, Senhor, como o apóstolo Pedro disse, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna, nós não temos para onde ir, meu Deus, mas o nosso socorro vem de ti, Senhor, que é o nosso ajudador, Senhor. Oh, meu Deus, tu és, Senhor, a âncora do nosso barco, Senhor. Tu és, Senhor, o velador da nossa alma, aquele que nos dirige, meu Deus, em meio às correntes bravias, Senhor amado. Tu está na polpa do nosso barco, Senhor, para nos socorrer, ó Deus eterno, para acalmar a tempestade, para acalmar o mal bravio, para fazer com que o vento se aquiete, meu Deus eterno. Senhor, nós confiamos em ti, meu Deus, tu sabes, Senhor, tu sabes, ó Deus eterno, do nosso sentimento para contigo e os nossos pensamentos para contigo, Senhor
amado, nesta hora, meu Deus, nós oramos, nós te glorificamos, meu Deus, nós te exaltamos, Senhor, te damos glória, te damos honra, meu Deus eterno, porque tu és digno de honra, de glória e de louvor, meu Deus eterno. Sem ti nós nada somos, Senhor amado. Deus maravilhoso e santo, olha ali a família de Francisco Moraes, que perdeu, Senhor, um dos seus familiares, ó Deus eterno. Mas, Senhor, olha para cada coração ilutado, meu Deus eterno, tenha misericórdia de cada vida, Pai. Oh, meu Deus eterno, Senhor amado, como é difícil perder um ente querido em que amamos, ó Deus, e muitas vezes perdemos, Senhor amado. Mas, Senhor, nesta hora, conforte os corações, a alma, meu Deus, a vida de cada um, Senhor amado. Pai, olha ali a Ruth, meu Deus, a América, a Margarete, o Paulinho, Israel, o Tiago. Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Jesus querido, Pai, ali em meu Deus eterno, com cada um daquelas vidas, ó Pai, em qual mencionamos, ó Deus. Também te digo, ó Pai querido, ó Senhor da glória, pelo teu povo, meu Deus, por cada vida, Senhor. Visita ali em Evelino, meu Deus, a Aguinaldo, sua esposa, meu Deus. Visita ali os meus sobrinhos, ó Pai, que precisam de ti, meu Deus, a Marinês, Senhor amado, a Tainá, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia da sua filhinha, ó Pai. Tenha misericórdia da Lúcia, do Caio, do Caíque, meu Deus, ó, presente diante de ti essas vidas, ó Pai. A Neide, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da Sagrada, meu Deus, da Dálma. Tenha misericórdia, meu Deus, visita, Senhor amado, nesta hora. Olha, meu Deus, Elisângela, meu Deus, a Bianca, a Fabinha, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da Raiane, meu Deus eterno, liberta aquela vida, aquele coração, aquela alma, meu Deus. Tu tem poder, Senhor, de realizar a obra, o milagre naquele coração, meu Deus. Tenha misericórdia do ouvido, meu Deus. Oh, Senhor amado, da graça, da Viviane, Senhor amado. Tenha misericórdia do reino, oh Pai. Tenha misericórdia dessa família, ó Pai querido. Eu presente diante de ti, Senhor. Oh, Pai querido, só tu, meu Deus, pode usar de misericórdia para com cada vida, Pai. Visita ali os irmãos, oh Deus eterno. Oh, meu Deus, naquela empresa, Senhor, tenha misericórdia de cada vida, Jesus, do Rubens, ó Deus, tenha misericórdia, Pai do Laércio, Senhor amado, e dos demais ali, ó Pai, que trabalham naquela empresa, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, coloca meu patrão da minha filha na tua mão, Senhor amado, Jesus, me vanilho, meu Deus, tenha misericórdia da sua vida, Jesus querido, oh meu Deus eterno, para que eles possam olhar para as minhas filhas que são dedicadas, sim, Senhor, tem visto, meu Pai, ali o trabalho dela, da Euda, da Rebeca, estende as tuas mãos, Senhor amado, tenha misericórdia, Jesus, oh Pai querido, não deixe, Senhor, a injustiça, Senhor amado, aconteça, Senhor, mas, oh Deus, que a justiça possa acontecer, Senhor amado, porque Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus provedor, um Deus de providência, Senhor. Um Deus, ó Pai querido, que trabalha, Senhor, em prol daqueles que Te amam, que Te buscam, que Te temem, Senhor. Daqueles que Te adoram, meu Deus, em espírito e em verdade. Pois a Tua palavra nos afirma, ó Deus, que Tu, Senhor amado, procura os talos, ó Deus, os verdadeiros adoradores, ó Pai. E nesta hora, Senhor, nós queremos apresentar uma verdadeira adoração, Senhor, a Ti, uma verdadeira adoração diante do Teu altar, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus eterno. Jesus querido e amado, olha para cada um de nós, Senhor, olha para as nossas famílias, para os nossos lares, ó Deus eterno.
das nossas estruturas, Senhor. Tu sabes, ó Deus eterno, das nossas fraquezas, não lhes são ocultas, meu Deus eterno, mas são reveladas a ti, Senhor. Oh, meu Deus eterno, pois o teu Espírito Santo, meu Deus, ele penetra as profundezas, Senhor. Oh, meu Deus eterno, ele conhece a nossa vida, meu Deus, nesta hora de pedir. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja, das famílias, ó Deus eterno. Oh, Senhor amado, olha, meu Deus, a cada pedido de oração que é apresentado neste altar, meu Deus eterno. Olha, Senhor, a cada vida, meu Deus eterno. Oh, Senhor, necessitado, carente de ti, meu Deus. Senhor amado, quantos estão padecendo, Senhor. Oh, meu Deus, por causa de um pedaço de pão, de água, meu Deus, não tem onde dormir, Senhor, numa noite fria como esta, meu Deus. Mas tenha misericórdia, Jesus querido. Estende, Senhor, a tua mão, visita ali o Reinaldo, visita a Ana, meu Deus, a Letícia, a Luana, meu Deus eterno, seu esposo da Letícia, meu Deus. Senhor, abençoe ela na sua gravidez, Senhor amado, que ela possa ter uma boa gravidez, que a criança nasça com saúde, meu Deus, possa vir com saúde a este mundo, dar alegria à família, meu Deus, aos pais, aos avós, meu Deus eterno. Estende as tuas mãos de misericórdia, abençoa, Senhor, o teu servo, o presbítero, o Senhor Paulo, nosso irmão Vasni, meu Deus, que estão se recuperando da enfermidade, meu Deus eterno. Abençoa o seu lar, a sua família, meu Deus. Oh, Senhor, estende as tuas mãos de graça e de misericórdia. Visita, meu Deus, eterno irmão Cláudio, meu Deus eterno. Dê também saúde, meu Deus, o seu lar, a sua família, meu Deus. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre cada um do teu Pai. Meu Deus eterno, abençoa, Pai, os membros e empresários da tua igreja, meu Deus. Abençoa, Pai, aqueles, ó Deus eterno, que trabalham com conta, Senhor, pelos caminhoneiros, autônomos, nosso irmão Timóteo, meu Deus eterno. Abençoe, ó Pai, nosso irmão Erasmo, meu Deus, que também trabalham com conta, Senhor, tem a sua empresa, meu Deus. Estende as tuas mãos de graça e de misericórdia para abençoar, para dar a vitória, meu Deus, porque só tu, Senhor, tem a vitória para dar, Senhor amado. Oh, meu Deus, as tuas bênçãos, Senhor amado, elas são suaves e não causam dor, oh Deus eterno. Fica conosco, meu Deus, nesta noite, nesta hora de oração, de clamor, de súplica, meu Deus eterno. Responde a nossa oração, nosso clamor, meu Deus, e apresentamos a Ti, ó Pai querido. Recebe os hinos que vão ser entoados, meu Deus, no Teu nome, Senhor amado, para glorificar, Senhor amado, a Ti, meu Deus, que é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, meu Deus eterno. Pai querido e amado, abençoa os irmãos, ó Pai, que estão em casa, que vão nos acompanhar, ó Deus, muitas vezes na transmissão, Senhor amado, que estão impedidos, Senhor amado, pelo grupo de risco, não poderem estar aqui no culto, meu Deus, mas que a tua misericórdia os alcance, Senhor amado, que eles possam também receber a bênção, meu Deus eterno, que a tua palavra os alcance, meu Deus, os seus corações, a sua alma, as suas vidas, meu Deus eterno, e as suas necessidades, ó Pai, sejam supridas, Senhor, para a glória do teu santíssimo nome, meu Deus eterno. Pai querido, abençoe os trabalhos, ó Deus eterno. Abençoe a cada servo dele, meu Deus. Abençoe os irmãos, ó Pai, que estão parados, ó Deus eterno. Oh, Senhor amado, por causa dessa situação, mas, Senhor amado, abre as portas, dai a vitória, meu Deus eterno. Jesus querido, também nos abençoa, meu Deus. Nos abençoe, Senhor. Abre a nossa mente para as tuas escrituras, nos ensina a tua palavra, o teu querer, a tua vontade, meu Deus eterno. Pois somos carentes de ti, Senhor, do teu amor, da tua sabedoria, Senhor amado. Senhor, ilumina os nossos corações, meu Deus eterno.
Pai, antes cresci na graça, mas também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tu, Senhor Jesus, também nos deste, meu Deus eterno, para meditarmos na tua palavra, Senhor, porque as Escrituras me testificam, Senhor amado. E nós queremos, Senhor amado, a cada dia nos aprofundar, a ter essa comunhão contigo, com o Espírito Santo, Senhor amado. Oh, meu Deus eterno, abençoe sobre nós, Senhor, derramando os teus dons espirituais, dom do discernimento, o dom da interpretação da língua, da profecia, meu Deus eterno. Meu Deus eterno, estamos usando, Senhor, revestimento do poder para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, ó Deus eterno. Oh, Jesus, nos capacita, meu Deus eterno. Capacita a cada dia, a cada instante, a cada momento, Senhor, a nossa vida na tua presença. Nos reveste, Senhor, do teu poder, da tua graça misericordiosa, meu Deus eterno. Reveste-nos, Senhor, a cada dia, a cada instante, Senhor, pois, Senhor, somos necessitados de ti, da tua misericórdia. Aleluia, meu Deus, glorificado é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Amém. Glória a Deus. Servo do Deus Altíssimo, Senhor, queridos, Senhor, um liquidinho. Jesus é bom? Maravilhoso. Aleluia. Tem que pôr mais isso aqui, né? Tá tudo abastecido aí? O Elias está aí, tá? Ele está dormindo. O homem completo tá aqui hoje, né? As suas obras. Aleluia! Como Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia! Bendito Jesus, bendito Jesus. Glória! Tá chegando aí, né? Onde é que eu fui na casa dele que você viu lá pra ele? Ah, é? Bom, que bênção. Amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu convido já os cooperadores já para com as salvas. Já vamos orar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos que sábado será o nosso culto de ceia. Terá início, querendo Deus, às 18h30 com oração. E o início, vamos dizer assim, do culto, né? Vamos levantar da oração às 19 horas. Em nome de Jesus. Os irmãos não esqueçam da assistência social, continue cooperando, nos ajudando neste sentido, no nome de Jesus. Vamos de pé, vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus, pedindo ao Senhor sua bênção, também os irmãos, toda a igreja que estará também contribuindo, em nome do Senhor Jesus. Amado e soberano Pai celestial, glorificado e exaltado, meu Deus, para todo sempre seja o seu nome, meu Senhor. Mais uma vez, ó Deus, estamos agradecidos por estarmos aqui na tua casa, Senhor, por ter nos trazido em paz, por ter nos guardado durante este dia, Senhor.
Ó Deus, eu te louvo, Senhor, pelas vidas dos teus servos, servas que aqui se encontram, Pai. Que todos, meu Deus, sejam alcançados pelas suas bênçãos, ó Pai. Também aqueles, meu Deus, que nos assistem, ó Pai, que também eles sejam alcançados pelas bênçãos do Senhor. Abençoa a tua igreja, que irá fazer esse importantíssimo trabalho, Senhor, que também estará louvando ao Senhor. É assim que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Tem som aqui, meu querido? Tá ligado aí? Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 185. 185. É o nosso irmão Eliabe, que está na sonoplastia. Só um pouco de ganho aqui, irmão, só um pouco. 185. Quantos conhecem este hino? Olha aí, já viu as mãozinhas levantaram aí? Isso é um sinal que não vou cantar sozinho. Que bom. Glória a Deus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis pra te louvar. Grande, glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meus irmãos, quero chamar aqui à frente o nosso irmão, cooperador Gerson. Ele já conversou comigo, junto com a irmã, cadê a irmã Fernanda, não veio? Junto com a sua esposa. Já tratei o caso dele e ele está aqui para pedir perdão para a igreja. Irmão?
A igreja quer perdoar o nosso irmão? Está perdoado, meu querido, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos já para a palavra. E eu convido a igreja para que leiamos. Nós vamos ler um versículo e depois vamos orar novamente. Para que Deus... Eu aprendi isso, viu, irmãos? Eu vou falar aqui. Para que Deus abençoe os ouvidos, os nossos ouvidos, para ouvir a palavra do Senhor. E abençoe também, irmão, o pregador, né? Que vai pregar a palavra. Amém? Porque tem que ser uma via de mão dupla, né? A palavra ser ministrada e os ouvidos também, irmão, estarem atentos para ouvir a palavra do Senhor. E é o Espírito Santo tanto que opera, inspirando o pregador, como também abrindo os corações e os ouvidos para ouvir a palavra. Aprendamos isso, companheiros. Falar, vamos orar para ouvir a palavra. Não esqueçamos de orar também para que Deus abençoe os ouvintes da palavra do Senhor. A igreja concorda? Diga amém. Amém, amém, professora Márcia? Pronto, a professora Márcia falou amém. Vamos continuar. Glória a Jesus. Santo Ricardo. Vamos chamar aqui o Ricardo. Para quem não sabe, esse moço bonito aí é meu irmão 2 vezes. Biologicamente e espiritualmente. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar aqui, meu Deus, para glorificar o teu santo nome, ó Pai. Pai querido, abençoa, meu Deus, o teu servo que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, abençoa, meu Deus, aquele ouvinte, meu Deus, que hoje, que agora, neste momento, Senhor, se prepara para ouvir a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, vá, Senhor, e faça, Senhor, aquele efeito, Senhor, o qual, Senhor, tu deseja, Pai, para todos os corações. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Me empolguei tanto e não li o versículo, né? Vocês perceberam isso? É assim mesmo, irmão. Carta de Paulo aos irmãos Hebreus, Epístola aos Hebreus, mas nós podemos acrescentar assim, aos hebreus, naquela época, convertidos. Amém? Da mesma forma, nós podemos também aplicar carta aos romanos. Não é para os romanos não crentes, é para os irmãos que estavam em Roma. E assim sucessivamente. Amém, queridos? É só uma pequena notinha de rodapé. Glória a Deus. Capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12. Esta carta, que não sabemos seu autor humano, mas temos certeza do seu autor divino. Quem era, irmão? Quem é o autor divino? O Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 14. Boa parte, irmãos, do que irei ministrar aqui nesta noite foi extraído de um livro do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. O livro intitulado Doutrinas Pentecostais.
Glória a Deus. Esse livro que foi escrito, lançado, né, vamos dizer assim, em 2006. Eu recomendo, em nome do Senhor Jesus. Está escrito assim na palavra do Senhor, 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Meus irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, deixa muito claro que a salvação e a santificação são obras redentoras realizadas por Jesus no homem de uma forma integral. Quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo 23, nós podemos ver que a salvação que Deus intenta realizar na vida do homem, da pessoa, ela é integral, envolvendo, visando o espírito do homem, a alma e o corpo. Veja aí, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, presta atenção aí, irmãos, que a palavra espírito aí está com E minúsculo, indicando que não é o Espírito Santo, mas sim o espírito humano. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que obra poderosa e maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo que pega o homem, a pessoa, né? Homem, a palavra é genérica. Pega a pessoa cheia de pecado, destituída da glória de Deus, afastada da glória de Deus, inimiga de Deus, e torna essa pessoa numa pessoa irrepreensível. E esta palavra irrepreensível não quer dizer, irmão, não é sinônimo de perfeição. Nós já vamos falar sobre isso, espere só um pouquinho. Não é sinônimo de perfeição. O irrepreensível, irmãos, é uma pessoa que uma vez ela é sendo ensinada, orientada, naquele erro no qual ela foi advertida, ela não vai cometer mais. Isso é lindo, né, irmão? Não vai cometer mais. Ela é irrepreensível. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E veja que esta operação, irmãos, é realizada pelo Espírito Santo na vida da pessoa que aceita Jesus. Os irmãos lembram que na doutrina passada nós falamos que o Espírito Santo ele tornou universal a presença de Jesus. Ele tornou universal a presença de Jesus para todas as pessoas, aonde as pessoas estiverem. Mas também o Espírito Santo, irmão, ele internalizou
ou internaliza a pessoa de Jesus no coração das pessoas. O que o Senhor não podia fazer quando estava aqui, no corpo, em carne, internalizar, né? No coração da pessoa, do interior da pessoa, o Espírito Santo, ele faz isso, irmão. Internaliza Jesus no interior da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso assunto aqui nesta noite, irmãos, é a santificação do crente. A santificação do crente. Vejam que a santificação, ela é uma obra operada pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma que fomos eleitos desde o princípio, irmão, para a salvação em santificação. Os irmãos podem conferir isso em 2 Tessalonicenses 2:13. Fomos eleitos desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Do Espírito. Esta verdade, irmão, como falou o saudoso pastor Antônio Gilberto, esta verdade ela está implícita no Evangelho de João. Eu achei interessante isso, eu quero compartilhar convosco. Veja aí no Evangelho de João, Evangelho, capítulo 19. Vale a pena dar essa introdução, irmãos, para depois a gente ficar mais solto aqui. Vamos colocar os alicerces. O alicerce primeiro e depois a gente vai construindo em cima. Capítulo 19 de João, Evangelho, versículo 34. Contudo, dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo, olha que coisa interessante aí, irmão. E logo saiu o que, irmão? Sangue e água. Sangue e água. Veja que o pastor Antônio Gilberto, ele fala aí em relação a este versículo, irmãos, que fluíram a um só tempo da pessoa de Jesus, sangue e água. Aí ele coloca assim, isto é, o sangue poderoso de Cristo, que nos redime de todo o pecado. Mas a água, irmão, também nos lava de nossas impurezas pecaminosas. A salvação e a santificação devem andar juntas na vida do crente. Ou seja, a pessoa aceitou o Senhor Jesus Cristo, ela não pode de forma alguma dizer, olha, eu sou salvo e não há necessidade de eu andar em santificação. Errado. A santificação é um dos efeitos da salvação na vida da pessoa. A santificação, que eu já vou explicar o que é santificação. A santificação é o resultado, é um dos resultados que a pessoa, ela está em Cristo Jesus, o Senhor. E digo, só é possível uma pessoa ser santificada, biblicamente falando, se ela for convertida. Porque se ela realmente não for convertida, a santificação para ela se torna algo nojento e sem perspectiva nenhuma.
Mas quando ela é convertida em Cristo Jesus, o Senhor, a santificação torna-se prazerosa na vida da pessoa, porque ela sabe muito bem, porque a Bíblia nos diz, o versículo inicial de Hebreus 12:14, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha aí, irmãos. Então eu posso dizer com toda segurança, uma pessoa que não entra pelo processo da santificação, ela não verá o Senhor. E é interessante que a Bíblia, ela é taxativa em afirmar. Deus, irmãos, uma das riquezas na palavra do Senhor, é que Deus, permita-me a expressão, só para a gente entender mesmo, Deus não fica em cima do muro. Quando a Bíblia nos diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, olha essa palavra aí, irmão, não foge ninguém. Independente da posição da pessoa, independente do grau eclesiástico que a pessoa tenha ou não tenha, ninguém verá o Senhor. Então a santificação, irmãos, é algo muito precioso para os salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Então vejam aí, irmãos, vamos estudar, vamos ver aqui o significado dos termos, já para a gente ficar à vontade em relação a isso. Santidade, quando você vê esta palavra na Bíblia, santidade, em primeiro lugar, ela nos remete à pessoa de Deus. Porque a santidade, irmãos, na pessoa de Deus, é um atributo de Deus. É um dos atributos que os estudiosos chamam de atributos comunicáveis. E no caso aqui da santidade, Deus comunica ela com os salvos. Vejam que a santidade de Deus, ela é absoluta. Porque Deus, Ele é santíssimo. Olha aí, irmãos. Os irmãos lembram no livro de Isaías, capítulo 6, aonde ali aqueles seres, irmãos, com 6 asas, né? Com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 voavam, e falavam o que, igreja? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus é um Deus santo, absoluto. Não há nele nenhuma incompatibilidade com o pecado. Eu estou vendo os irmãos olhando para os ventiladores. Está incomodando, irmão? Se tiver frio, os irmãos ajudem aí, ele pode desligar, me ajuda, os cooperadores, por favor. Os irmãos se sentirem confortáveis, à vontade. A santidade de Deus, recapitulando, irmãos, ela é absoluta. Não se encontra em Deus, na pessoa de Deus, mas nem de longe, irmãos, está fora de cogitação qualquer tipo de erro, qualquer tipo de impureza. Ele é santo, Ele é santo, santo, santo. Então santidade, irmãos, é qualidade daquilo ou daquele que é santo. Amém? Isso que significa a palavra santidade. Santificação, olha aí, irmão, santificação significa que ato ou efeito de santificar. Ato ou efeito de santificar. E isso se aplica a nós. Veja aí em Romanos, capítulo de número 6.
Romanos capítulo 6. Veja que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E o versículo 19. 6:19. E nos diz assim a palavra do Senhor: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes, passado, irmão, amém? Apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Amém, igreja? Veja que um rápido comentário aqui, irmãos, era o estado de muitos de nós. Por que eu falo muitos, irmãos? Porque nem todos tiveram a tristeza, irmãos, de conhecer o mundo lá fora, o mundo pecaminoso. Nasceram, como nós costumamos falar, né, irmão? Nasceram num lar ou num berço evangélico, vamos dizer assim, não sei se existe isso, mas é a forma da gente se comunicar. Amém, irmão, não tem problema. Nasceu num berço evangélico ou num lar evangélico, irmãos, e não teve esse desprazer de conhecer o mundo lá fora. Mas aqueles que tiveram esse desprazer, vamos colocar assim para a gente entender a palavra, irmão, eles outrora faziam o que, irmão? Eles apresentavam, irmãos, os seus membros, o seu corpo, não, para servirem a imundícia. Olha aí, irmãos, eu não quero nem entrar aqui nas palavras aqui, irmão, imundícia, maldade, senão a gente vai seguir outro caminho. Para a maldade. Assim, aí o apóstolo Paulo fala, assim como fazia, se entregava para as coisas pecaminosas, porque a santificação, ela pode ser aplicada tanto para as coisas boas, como para as coisas ruins. Tem pessoas que se santificam, irmão, para o diabo, para o pecado, para as coisas maus, para as coisas ruins da vida. Mas o crente, ele se santifica para as coisas boas, para as coisas que agradam ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Para que ele faz isso, irmão? Para a santificação. Vamos falar mais ainda sobre isso. E depois tem, irmãos, santificar. O que é santificar? Tornar sagrado, separado, consagrado, fazer-se santo. Aleluia. E isso se faz, irmão, em relação a um objeto e a pessoas. Quando se fala assim, olha, um irmão doou um microfone, um pedestral, doou um aparelho para a igreja. Imediatamente aquele aparelho, aquilo que foi doado, passa a ser santificado, ou seja, consagrado para uso exclusivo do Senhor ou das coisas de Deus. Se for usado em outra finalidade, isso se chama, a Bíblia nos diz, que é profanação. É profanar. E profanação significa o quê? É a pessoa pegar as coisas sagradas e usar, irmãos, com meios profanos, ilícitos, que não sejam para Deus. Então isso é profanar. E vejam, irmãos, que Paulo fala aqui, irmãos, no tocante santificar. Eu e você fomos santificados, ou seja, consagrados para Deus. Deus nos consagrou, em Cristo Jesus nos separou, e isso é maravilhoso
Bendito seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, como a santidade em Deus é algo absoluto, no crente, a santidade, ela não é absoluta. Deus, Ele é santo por natureza. Ele não precisa melhorar, se aperfeiçoar, porque Ele é o eterno, santo, bom, maravilhoso. Ele. Mas nós, irmãos, precisamos a cada dia nos santificar. É isso que eu quero pregar aqui. Precisamos a cada dia nos santificar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Aqui, irmãos, para nós entendermos melhor, a tríplice santificação do crente. Aí vocês vão entender melhor isso. A tríplice santificação do crente. Em primeiro lugar, nós temos aqui, se você estiver anotando, a santificação posicional. Vou explicar isso. A santificação, irmãos, progressiva e a santificação futura. A santificação posicional, irmãos, é um ato que não se repete na vida do crente. E como se dá isso, irmãos? É um ato não humano, é um ato divino. E quando acontece isso? Quando a pessoa crê na obra vicária, salvífica de Cristo Jesus, o Senhor. Esta pessoa crê que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor. Deus olha agora para esta pessoa e vê nela, na pessoa, irmão, a justiça de Cristo Jesus, o Senhor. Porque ela creu em Cristo Jesus, então ela já passou a se tornar santa, ou seja, separada posicionalmente, porque está em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, esta pessoa que agora creu no seu Filho Jesus Cristo, ela não está mais sob condenação. Mas sim, irmão, ela está agora protegida pela graça do Senhor. Porque o sacrifício vicário de Cristo Jesus, o Senhor, dá este amparo à vida da pessoa. Outrora, a pessoa que estava na mira da ira de Deus, que era filho ou filhos da desobediência. E o que é que um filho da desobediência espera, irmão? Castigo. Lá em Pernambuco, irmão, na minha terrinha, o desobediente, minha mãe falava, cacete nele, pau nele, tiririca nele. Tiririca era o que, Ricardo? Eram umas lapadas boas, irmão, para o desobediente, né, irmãos? Então, para o desobediente, irmão, vem a punição. E se aplica ainda nos dias atuais. Vem o castigo, a punição para os infratores. Sim ou não, irmãos? Assim também em relação a Deus, quando o homem peca e permanece no pecado, queridos, vem um castigo sobre ele. Porque suscita a ira de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas agora, estando em Cristo Jesus o Senhor, veja que fala em Romanos aqui, irmão, 8:1, aqueles que estão na santificação posicional. Veja o que é que Paulo fala, 8:1,
Romanos. Portanto, agora, olha aí, irmãos, antes estava ruim o negócio, irmã Vanessa, mas agora tem o que, irmão? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí veja aí, irmão, a complementação, que não andam segundo a carne, olha aí, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne estão debaixo de condenação. Mas os que andam segundo o Espírito, irmãos, nenhuma condenação há para os que andam, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem mais clareza do que isso? Quem quer mais clareza do que isso, irmão? Então isso é a santificação posicional. Deixa eu falar mais uma coisinha dessa santificação posicional. Quando o crente está nessa santificação posicional, não há nenhuma possibilidade dele crescer nessa santificação posicional, porque ela é estática. Ela é estática. Nenhum crente pode dizer assim: olha, eu tenho 50 anos de crente, e esse novo convertido que está chegando aí, ou esse que tem 1 ano de crente, é menor do que eu na santificação posicional. Ao dedinho. Todos, irmãos, são igualados diante de Deus na santificação posicional. É nesse sentido, irmãos, que eu e você podemos ser chamados, e somos chamados, biblicamente falando, de santo. Santo Ricardo, Santo Samuel, Santo Francisco, Santo Manuel, e assim sucessivamente. Por quê, irmão? Porque estamos separados diante de Deus, aos olhos de Deus, somos santos. Que o problema, irmão Paulo, é que a nós, por trazemos ainda alguns requisitos do catolicismo. Temos em mente, quando fala santa, já veio pensar em imagem, ou daquelas pessoas que foram, como é que fala, rapaz? Que se tornou santo? Canonizado, é canonizado? Canonizado. Não, irmãos, isso aí é invenção do homem, queridos irmãos. Mas Deus nos vê, irmãos, santos. Olha, santos. Porque a palavra santo, irmão, guarde isso, querido, é separado. Aleluia. E você é um separado, é uma separada. Para quê? Para Cristo, para uso exclusivo do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos entendeu aqui a palavra, essa parte, irmão? Aí vem, irmão, a segunda parte, que é a santificação progressiva. É essa que o escritor aos Hebreus fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação progressiva, ela é uma evidência da santificação posicional. Está difícil, irmão, para entender? Está não, irmão? Eu estou procurando ser possível. Ela é um resultado ou um sinal da santificação posicional. Aí a pessoa fala: eu estou em Cristo. Aí a pessoa fala: mas como você está em Cristo? É só você ver a minha conduta, é só você ver as minhas obras, meu procedimento. Aleluia. Que agora eu estou diferente, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é a santificação progressiva. Aí sim, na santificação progressiva, irmã Ivani, existe crente
que é mais desenvolvido do que o outro. Na progressiva. Por quê? Porque há crente que se santifica mais. Amém? Há crente que se santifica mais. Se chega mais ao Senhor, tem mais fome e sede de Deus. E qual o resultado? Cresce. Lê a palavra, ouve a palavra, pratica a palavra, procura obedecer ao Senhor, e só vem o crescimento espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Aí vem o desenvolvimento dessa santificação, essa santificação progressiva. E ainda, irmãos, aqui para eu não fugir do texto, o escritor aos Hebreus fala aqui, né, no versículo que nós lemos, 12 e 14, seguir a paz com todos. Obrigado, irmão. Quem está ali, irmão Francisco, obrigado. Seguir a paz. Irmãos, para quem gosta de pesquisar um negócio mais aprofundado, quando chegar na sua casa, veja o significado desta palavra aí, seguir. A palavra seguir ali, irmão, tem o sentido de um caçador que fica atrás da caça e só para quando pega a caça. Misericórdia, irmão. Seguir a paz. Veja que não é, irmãos, um posicionamento estático. É a pessoa, irmãos, ela se esforçar. É dinâmico. Ela se esforçar, irmão, para alcançar a paz. Seguir a paz com todos. Aí o pastor Antônio Gilberto, ele fala: por que muitos crentes não crescem na santificação? Aí eu vou usar as palavras dele. Ele fala: porque muitos são arruaceiros, briguentos. Aí ele usa essas palavras, que eu gosto dessa palavra, belicosos. Olha aí, irmão. Aí, agora eu que falo. Por que muitos não crescem, irmão, na santificação? Porque muitos são barraqueiros. Não se esforçam pela paz, irmão. Fala: olha, estou com nervo, vai dar pé, não mexe comigo. Que é isso, rapaz? E a paz? A paz? E a paz? Ah, eu gosto da paz, então o que é que você está fazendo em prol dela? Que se a paciência está só a casquinha, não mexeu, pronto. Acabou. Que é isso? Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Tem alguém que tem uma Bíblia aí, NVI? Tem como colocar, irmãos, na versão NVI? Esse versículo aí de Hebreus 12, 14. Tem aí? Leia aí, irmão. Encha bem os pulmões aí. Olha aí, pronto, meu querido. Só isso aí. Você viu a expressão ali? Esforce-se. É o esforço, irmão. O que nós estamos fazendo, irmãos, para alcançar a paz, manter a paz? Porque ela é um dos elos da santificação. Veja que está, irmão, atrelada à santificação na vida do crente. Paz, paz, paz. Digo amém. A santificação progressiva, irmãos, ela é uma bênção na vida do cristão. Aí por último, irmãos, temos a santificação futura. A santificação futura
é no versículo que nós já lemos aí em 1 Tessalonicenses 5:23. Essa santificação futura, irmãos, é onde nós, crentes em Cristo Jesus, temos a promessa de Deus, que quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, Ele transformará o nosso corpo abatido, irmão, o corpo de fraqueza, para ser semelhante ao corpo dele, um corpo glorioso. Aleluia. Quando Jesus retornar, irmãos, se dará a redenção do nosso corpo. Do nosso corpo. É onde, como eu já vos falei aqui em outra oportunidade, não teremos, irmãos, mais enfado, não teremos mais imperfeições. Amém, igreja? Porque teremos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, o Senhor. Mas enquanto isso, irmãos, nós estamos ainda no mundo. E por estarmos ainda no mundo, temos que caminhar olhando para Jesus e sabendo, irmãos, que isso aqui vai findar. Sabendo que a nossa trajetória aqui é uma preparação. É Deus nos moldando, é Deus trabalhando em nós. Aleluia! Para ficarmos melhores. Melhores, irmão, não piores, melhores. A santificação futura. Aí, irmão, só vou citar aqui que não dá mais para a gente explicar. Vamos ver aqui, estorvos. A santificação. Estorvos, irmãos, são embaraços que impedem o cristão de viver em santidade. Vejamos alguns. Estão dispostos, irmãos? Amém, igreja? Cito o primeiro embaraço ou estorvo: desobediência. Desobediência. O escritor aos Hebreus 5:8, ele usa essa expressão, é um dos versículos também que me chama muito a atenção, de uma profundidade tremenda, que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obediência. Que coisa tremenda, irmãos. Olha aí, irmão. Embora sendo filho, o que foi que fez, irmão? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu não vou entrar em detalhes ali, que tem explicação sobre isso. Anote aí e fale: pastor, traz um estudo sobre isso. Amém, irmãos? Isso é importante. A desobediência, irmãos, nós devemos entender: o desobediente que não irá entrar no céu, não é a desobediência como um ato. Escute bem isso aí, irmãos, que isso vai lhe abençoar muito. Mas é o desobediente quanto mais. Já pensou, irmãos? Se nós fôssemos destinados ao inferno simplesmente por um ato de desobediência, a gente estaria perdido. Começando por mim. Estão entendendo, irmãos? Desobediência, pronto, para o inferno. Não. Aqui, irmão, desobediência é quando uma pessoa, ela já faz isso sem nenhum peso na consciência. Sem nenhum peso na consciência. O desobediente que vai para o inferno é aquele que Deus, permita usar um termo bem prático, irmãos, que Deus já tentou de várias formas trazê-lo à obediência,
mas a pessoa continua um desobediente, quanto mais. Por isso que isso é muito importante, abrindo aqui um leque. Irmãos, eu estava até aconselhando hoje 2 pessoas, lá onde eu trabalho, que eram amigas, e de repente ficaram bicudas uma com a outra, sem se conversar. E como por bondade de Deus a gente tem um bom relacionamento lá, a gente sabe, né? Quando as coisas estão estranhas. Aí conversei com um, falar, o que ele fez não tem perdão. O outro, estava mais flexível. Aí vamos lá. Aí eu falei para a parte que estava mais irredutível. Você gostaria, fiz a seguinte pergunta, você gostaria de ser julgado pelo um único ato que você praticou? Como assim? Explico. Vamos supor que você fez 1000 coisas certas, certo? E recebeu só aplausos. E um dia você cometeu um erro. Aí as pessoas passaram a esquecer de tudo aquilo que você praticou de bom só por causa de um ato seu. É justo isso? Falou, não. Falei, aí, fulano de tal já fez algo mal com você e tal. Não, foi só aquela vez lá que aconteceu. Então, e aqueles momentos bons, aquela amizade boas, vai ser tudo jogado no lixo por causa de um ato. Falou, é mesmo, né? Aí o sorrisão já veio. Aí eu já vi que era paz à vista, aleluia. Porque é isso que a Bíblia nos diz, irmão. Bem-aventurados os pacificadores. E os pacificadores são os construtores. Já preguei aqui, irmão. Vou até trazer esse ensino novamente, as bem-aventuranças, né? São os construtores de pontes. Olha aí, irmãos. Para que os amigos possam reatar as amizades. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, o primeiro empecilho à santificação é a desobediência. Desobedecer de modo consciente, contínuo e obstinadamente a conhecida vontade de Deus. A pessoa conhece a vontade de Deus, mas ela desobedece, irmãos, obstinadamente. O outro empecilho, irmãos, tem 5 minutos. O outro empecilho à santificação é a comunhão com as trevas. Que concordância há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial? Que concordância há, irmãos? Então a Bíblia é taxativa em relação a isso. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 3, 19, nos diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Olha ali, irmão. Estou gostando aí, viu, irmão Francisco? Parabéns, viu? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E trevas ali, irmãos, ali ó, trevas é sinônimo de pecado. Pecado, pecado, pecado.
Um certo pastor foi convidado para pregar numa igreja, e quem conta isso é o pastor Hernandes Dias Lopes. E quando ele chegou na igreja, ele foi passando, né? Aí você vai pregar hoje? Vou. Então vem cá. Aí até chegar no púlpito. Vem cá. Não fala sobre adultério não, tá? Senão vai criar inimizade aqui. Ele falou, tá bom. Ele deu mais um passo, o outro chamou ele e falou, vem cá, ó, vai falar sobre mentira não, tá? Que tem uma turminha aí que gosta de mentir, você vai arrumar inimizade. Aí ele deu um passo mais na frente. Ó, não vai falar sobre divórcio não, senão rapaz, o negócio vai ficar complicado para você. Aí quando ele chegou no púlpito, ele falou, irmãos, eu estou encrencado. Estou encrencado. Porque um que falou para eu não falar sobre adultério, outro falou não falar sobre mentira, outro não falar sobre aquilo outro. Aí levantou um lá no meio da igreja e falou, oi pregador, fala sobre os judeus, porque não tem nenhum aqui entre nós. Olha que situação, irmãos. Então, queridos irmãos, o pecado deve ser combatido. Agora escute, irmãos. Escute, falta muita maturidade por parte de muitos. Quando se fala combater o pecado, não é combater a pessoa. Irmão, não é isso, nunca. Mas combater o pecado. Se a pessoa está praticando o pecado, nós temos que combater o pecado que aquela pessoa está praticando. E todavia, irmão, procurar salvaguardar a pessoa. Estão me entendendo, irmãos? Que é isso que devemos fazer. Combater o pecado. Queridos, meu tempo já foi. E eu preciso parar. Mas a santificação, irmãos, é algo que precisa estar continuadamente nas nossas vidas, no nosso coração. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor nosso Deus. Temos pedidos de oração? Hoje, Maedna, por favor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje temos o visitante, irmão Rogério e Gisele, que está sem ministério. Como vamos dizer, igreja? Sejam muito bem-vindos sempre, viu? Eu vou ler os pedidos de oração, irmãos. Irmã Isabel pede oração por Elisinete, Douglas e Tamires. A irmã Maria pede oração em favor de sua vida e por uma causa e por sua família. Eu peço oração por Hermeson Silvana, por libertação. Maria do Cordeiro pede oração em favor do seu filho Elias e pela sua saúde. Cassiane pede oração pela sua família e esposo. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu peço à igreja, por favor, se coloque em pé e vamos orar por esses pedidos de oração. Bondoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Senhor, nós estamos, meu Deus. Queremos, ó Deus, em Teu nome, Jesus, te agradecer pela Tua preciosa palavra nesta noite, Senhor, por ter falado conosco, aos nossos corações, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja. Também, Senhor, estes pedidos de oração, Senhor. Querido Jesus Cristo, toma nas Tuas mãos. Cura, liberta, transforma. Ah, Senhor, tenha misericórdia das almas. Tenha misericórdia destas vidas, Senhor. Pois é no nome de Jesus Cristo, são bênçãos que assim te pedimos. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, levante as mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e nós dizemos amém. Amém. Deus lhe bendiga.